Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se. E Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho é o evangelho do Sermão da Montanha, onde Jesus nos ensina 8 bem-aventuranças que culminam com o convite a se alegrar e exultar com a recompensa dos céus. Vejamos o que os santos padres, os primeiros escritores eclesiásticos do tempo da patrística, nos ensinam sobre este evangelho. Primeiramente, sobre o fato de Jesus ter subido ao monte para ensinar os seus discípulos. Santo Hilário de Poitiers nos diz: subiu sobre um monte porque, posto no cume da majestade do Pai, estabeleceu os preceitos celestiais da vida. Santo Agostinho nos diz: porque ensina sentado, mostra a dignidade própria de mestre. Quando Jesus, após subir, ele senta para ensinar os discípulos. E Rábano Mauro diz o seguinte: em sentido místico, o ato de sentar-se do Salvador representa sua encarnação, porque não tivesse Deus se encarnado, não teria podido o gênero humano elevar-se até ele. Sobre a primeira das bem-aventuranças, o Pseudo Crisóstomo diz o seguinte: por isso diz claramente, bem-aventurados os pobres de espírito, para manifestar assim que são pobres os que sempre mendigam o auxílio de Deus. Há muitos que são humildes por natureza, não em virtude da fé, porque não imploram o auxílio de Deus, mas são verdadeiramente humildes. Só são verdadeiramente humildes os que o são pela fé. E Santo Agostinho complementa dizendo: aos soberbos agradam os reinos da terra, mas aos humildes pertence o reino dos céus. Portanto, quando Jesus nos diz bem-aventurados os pobres em espírito, ele não está se referindo meramente à pobreza material, mas sim a essa pobreza espiritual, no sentido de estarmos sempre necessitados da graça de Deus, de buscar a Deus. Sobre o versículo 4, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, Santo Ambrósio nos diz: abranda teu temperamento, para que não fiques irado, e se alguma vez te alterares, não peques. Complementa Hilário, Santo Hilário de Poitiers: o Senhor oferece aos mansos a herança da terra, isto é, do seu corpo, aquele que ele mesmo para si tomou. E como pela mansidão de nosso coração, Cristo habita em nós, também nós, glorificados, seremos vestidos da glória de seu corpo. Sobre o versículo 5, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, Santo Ambrósio nos ensina: quando tiveres atingido a pobreza e a mansidão, recorda-te que és pecador e pranteia teus pecados. Por isso se lê em seguida: bem-aventurados os que choram. Com toda a propriedade se aplica a terceira bem-aventurança ao que choram os pecados, porque a Trindade é quem perdoa os pecados. Sobre o versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, Santo Ambrósio também nos diz: depois de chorar meus pecados, começa a ter fome e sede de justiça. Um enfermo, quando padece muito, não tem fome,
Por isso se diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E São Jerônimo complementa dizendo que não nos é suficiente querer a justiça se não temos fome de justiça. Para que, com este exemplo, compreendamos que nunca somos justos o suficiente. Antes, sempre devemos ter fome de obras de justiça. Sobre o versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Santo Tomás de Aquino reúne aqui o pensamento numa glosa dizendo: a justiça e a misericórdia estão tão unidas que uma deve ser temperada pela outra. A justiça sem misericórdia é crueldade, e a misericórdia sem justiça é relaxamento. Por isso, após falar da justiça, fala da misericórdia, dizendo: bem-aventurados os misericordiosos. E Santo Agostinho complementa, ensinando que ele chama de misericordiosos aqueles que socorrem os que estão na miséria, porque desse modo se lhes oferece oportunidade de livrarem-se da miséria. Por isso se diz, porque alcançarão misericórdia. Sobre o versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Outra glosa de Santo Tomás de Aquino, ele diz: muito oportunamente se coloca em sexto lugar a pureza de coração, porque foi no sexto dia que o homem foi criado à imagem de Deus, a qual no homem se havia obscurecido em razão da culpa, e que pela graça é restaurada nos puros de coração. Com efeito, esta bem-aventurança se coloca aqui depois das outras, porque se aquelas não a precedem, não se cria no homem um coração puro. São Jerônimo também nos diz que, como Deus é limpo, só se pode ser conhecido por quem é puro de coração. Como Deus é limpo, só pode ser conhecido por quem é puro de coração. Não pode ser templo de Deus aquele que não está completamente purificado. E é isso que se expressa quando diz, porque verão a Deus. E Santo Agostinho diz que são tolos todos aqueles que desejam ver a Deus com os olhos externos, quando só se o pode ver com o coração. Segundo está escrito no livro da sabedoria, buscai-o com simplicidade de coração, sabedoria 1, versículo 1. Coração simples é o mesmo que coração puro. Sobre o versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São Jerônimo nos ensina que os pacíficos se chamam bem-aventurados, porque primeiro têm paz em seu coração e em seguida buscam inculcá-la nos irmãos em conflito. De que te valerá que outros estejam em paz, se em tua alma subsistem as guerras de todos os vícios? E complementa Santo Agostinho, dizendo que a perfeição está na paz, na qual não há lugar para oposição. Chamam-se pacíficos os filhos de Deus, porque nada resiste a Deus. E em qualquer caso, os filhos de Deus devem se parecer com o Pai. O versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Santo Agostinho diz que, uma vez estabelecida e firmada interiormente a paz, aquele que há de sofrer qualquer classe de perseguições exteriores, seja lá como vier a ser atribulado exteriormente, aumentará a glória de Deus. Complementa Santo Hilário de Poitiers, dizendo o seguinte: assim abrange na última bem-aventurança todos aqueles que têm a disposição de alma inclinada a sofrer todas as coisas por Cristo, o qual se chama justiça. Para eles se reserva o reino dos céus, porque no desprezo das coisas do mundo são verdadeiros pobres de espírito. Por isso, diz, porque deles é o reino dos céus. São Gregório Magno, comentando aqui o versículo 11 e 12, que fala dos insultos, das perseguições, ele diz: que importa que os homens nos desonrem, se tão só nossa consciência nos defende? Não obstante, assim como não devemos instigar intencionalmente as línguas dos que nos maldizem, para que não pereçam, assim devemos sofrer com ânimo tranquilo as que são instigadas por sua própria malícia.
para que nosso mérito cresça. Por isso diz, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. São Jerônimo também nos diz que devemos nos regozijar e alegrar, porque nos guarda um prêmio no reino dos céus, o qual não poderão alcançar os que seguem na vanglória. E finaliza aqui a reflexão Santo Tomás de Aquino com uma glosa dizendo: não só com a recompensa, mas também com o exemplo, Jesus exorta seus discípulos a terem paciência, como quando acrescenta, pois também assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Então, assim, nós devemos pautar a nossa vida pelo ensino de Jesus, pelo exemplo de Jesus, e buscar essas bem-aventuranças, aplicando essas bem-aventuranças em nossa vida, para que ao fim de nossa caminhada nessa terra, nós possamos nos alegrar e exultar pela graça do céu. Então, se você gostou dessa reflexão, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas. Quem quiser conhecer mais as citações patrísticas, o ensino dos Santos Padres sobre o Evangelho, eu recomendo essa obra de Santo Tomás de Aquino, que ele compilou no século XIII, Catena Áurea, onde ele reúne aqui centenas de citações dos Santos Padres sobre cada parte do Evangelho numa exposição contínua, obra publicada aí pela editora Eclésia e muito boa para o estudo das Sagradas Escrituras. E nos vemos na próxima reflexão, se Deus assim nos permitir. Até lá.